Ele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A porta da graça está aberta. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em quarto lugar, irmãos, a ressurreição dos mortos acontecerá quando? Na segunda vinda de Cristo. Leamos o 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Não haverá várias ressurreições para a vida e para a morte. Todos os mortos vão ressuscitar no retorno de Cristo. Essa data é desconhecida dos anjos, dos homens e do próprio Cristo. Só o Pai sabe. Por que Cristo falou assim? Porque na forma humana, a divindade dele não revelou a ele, na forma humana, que a data. Por isso ele disse, eu não sei, só o Pai, os anjos não sabem. Como eu li anteriormente, Daniel fala que todos os mortos vão ressuscitar. Uns para a vida e outros para a vergonha eterna. Esconder a data da segunda vinda de Cristo tem como objetivo nos levar ao arrependimento e à fé em Jesus apressadamente, para que possamos evitar a condenação eterna. Nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos o dia da nossa partida e não sabemos o dia do retorno dele. Então, quando devemos aceitar Jesus? Hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Até mesmo os sinais que antecedem o retorno de Jesus não devem nos fazer pensar em uma data específica, porque alguns gostam de fazer cálculos, né? Ainda não aconteceu isso, ainda não aconteceu aquilo. Olha, nós não temos um conhecimento pleno. As coisas podem já estar acontecendo e você nem está sabendo, né? É importante também lembrar que podemos partir a qualquer momento. Ainda que ele não volte, nós podemos ir embora hoje. Lembro de Eliana, nossa irmã Eliana, que veio para a igreja, deixou o marido dormindo. Quando ela chegou, ele estava morto. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca da sua alma? Diz o Marcos, falando as palavras de Jesus. Cuidado com os falsos pastores que negam o retorno de Cristo, ou que sabem a data do seu retorno. O objetivo deles é nos distrair com mentiras para não nos prepararmos devidamente para o encontro com o Senhor. Não sejamos como aquelas virgens insensatas que só levaram um pouquinho de azeite, achando que o noivo ia chegar rapidamente, mas o noivo tardou e o azeite faltou. E quando elas quiseram entrar, não puderam, porque não estavam devidamente preparadas. Precisamos, irmãos, desejar intensamente o retorno de Cristo. Como diz o Apocalipse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todas as promessas de Deus se concretizarão completamente em nossa vida. Seremos livres da presença da morte. O sofrimento fugirá de nós. A tristeza não saberá o nosso endereço. A doença nunca mais nos alcançará. O pecado nunca mais fará parte de nossa vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos clamar que o Senhor venha rapidamente. Visto, diz Pedro, que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deve ser tais com os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita a justiça. No dia do juízo final, não teremos a opção de escolher que tipo de ressurreição queremos, seja para a vida ou para a morte. O brasileiro é assim, só toma a decisão na última hora.
quer ir num teatro, quer ir no futebol, na última hora, acha que vai encontrar o melhor lugar, né? Cuidado. Essa decisão deve ser feita enquanto estamos vivos aqui na terra. Para receber a bênção da ressurreição para a vida, é necessário que nos arrependamos de nossos pecados. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Também precisamos acreditar que Cristo morreu por nós, o que nos permite obter o perdão divino e a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em quinto lugar, irmãos, a ressurreição dos mortos marcará a morte da morte na vida dos santos. O dia que a morte vai morrer. Vamos ler aí? 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. A morte vai morrer. A morte vai morrer. Já tem uma data para ela. A partir da queda de nossos pais no jardim, a morte se tornou nossa companheira inseparável. O pecado matou nossa comunhão com Deus, o pecado nos conduz ao pó, o pecado nos leva à morte eterna. Nessa condição estávamos e ainda continuam neste estado parentes, amigos, vizinhos, colegas e desconhecidos que não reconhecem Jesus como Salvador. Quem não reconhece Jesus como Salvador anda de mãos dadas com a morte. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora, estando em Cristo, a morte começou a perder força sobre nós, mas não totalmente. Sim, a morte não tem domínio sobre nós, porque nós estamos com a vida, mas ela ainda consegue atuar. Através de nossos pecados atuais, ela consegue arranhar nossa comunhão com Deus e nos fazer levar uma surra de Deus por causa dos pecados, ou a disciplina de Deus. Por isso devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Grandes homens de Deus como Moisés, Davi e Salomão tiveram sua comunhão com Deus prejudicada por causa de suas transgressões. Mesmo o crente livre da morte eterna, parece que a morte continua assombrando o crente. Por isso o salmista diz assim: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma, livra-me da morte. Mesmo sendo o templo do Espírito Santo, somos em algum momento assombrados pela morte através das doenças em nosso corpo mortal.